Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Aqui a gente estuda uma proposta de uma análise lacaniana do discurso. Fazer uma análise de discurso a partir da obra do Lacan, em especial o seminário 16 e 17, onde ele desenvolve o tema do discurso. No vídeo de hoje a gente vai continuar com a discussão que a gente trazia no vídeo passado, a dialética da verdade e do saber que o Lacan propõe, analisada internamente ao discurso da psicanálise. O que haveria de verdade, saber, como se daria essa contraposição no discurso da psicanálise, o que a gente já tratava no vídeo anterior, que eu vou deixar aqui na descrição, e também a gente vai desenvolver essa discussão a partir do conceito de pulsão. Como Lacan vai criticar o conceito de pulsão freudiana e como Lacan vai reformular o conceito de pulsão freudiana a partir dessa dialética entre saber e verdade. Então, no vídeo passado, a gente via como Lacan ele propõe, especialmente a partir da estrutura do significante, da lógica do significante, uma posição de que a psicanálise ela se constituiria como um saber, uma verdade desprovida de saber. A psicanálise se constitui como uma ciência sem saber, uma verdade desprovida de saber. O que seria isso? O movimento do Lacan é tentar reconquistar toda a potência que havia na associação livre no início da obra do Freud. Então, tudo aquilo que se produziria em análise se produziria através da sequência da associação livre, do método da associação livre, e através, óbvio, de uma leitura estrutural, de uma análise de discurso estrutural daquilo que se produziria em associação livre. E essa crítica é importante para o Lacan, porque o Lacan ele critica muito a obra do Freud, subverte a psicanálise a partir de certos pontos que ele coloca que o Freud ele se perde numa certa construção de saber que vai como reificando, positivando o conceito de inconsciente, e o Lacan ele se propõe a limpar isso que ele critica. Então a gente vai ver o Lacan nesse seminário 16, ele fazendo muitas subversões conceituais daquilo que foi posto por Freud, e especialmente fazendo essa limpeza conceitual de arrancar saberes que o Freud foi acumulando e colocando dentro do conceito de inconsciente. E a gente vai ver como o Lacan vai fazer isso quanto ao conceito de pulsão. E para fazer essa crítica novamente, a estrutura do significante, a lógica do significante como um conceito aberto, é o que permite o Lacan sustentar isso que ficou conhecido como uma dialética negativa, ou uma crítica à ontologia do Lacan. Sustentar que a teoria do significante ela funciona enquanto estrutural sem depender de um significado rígido, um significado fixo. E nesse sentido, Lacan ele vai desconstruindo a obra de Freud. Vamos lá para o tema da pulsão. Eu separei 6 pontos de como Lacan vai desconstruir o conceito de pulsão em Freud para propor um conceito de pulsão que participe dessa dialética da verdade desprovida de saber que o Lacan pontua como essencial à psicanálise. O primeiro ponto desse saber construído por Freud sobre o conceito da pulsão é que o pulsão ela faz referência a uma ideia de natureza humana. Faria referência àquilo que no humano mantém de sua natureza. E nisso a pulsão ela surge como um conceito relacionado à ideia de instinto. Instinto, aquilo que compõe a natureza nos animais, ela teria uma relação de apoio na produção da pulsão. Então a pulsão tem algo a ver com o instinto, ela se apoia sobre o instinto, e de desvio. A pulsão humana desvia, transforma aquilo que era a função natural, instintual dessa energia. Então Lacan, como eu disse, ele vai jogando essas coisas fora. Ele recusa muito enfaticamente a ideia de uma natureza humana. Como diria Safatli, comentando Lacan, a única natureza humana é não haver uma natureza humana. Então Lacan ele repele essa ideia de uma pulsão relacionada a algo do natural, do instintual, do biológico, da energia. Essa naturalização do conceito de pulsão fica muito claro na obra do Freud, como por exemplo no Mal-Estar da Cultura, onde o Freud muito claramente coloca em oposição a pulsão e a cultura. E a pulsão como algo que coloca uma resistência, um limite,
uma dificuldade para a cultura harmoniosa dos seres humanos. Um segundo ponto dessa oposição que o Lacan faz frente ao conceito de pulsão freudiana diria referência à pulsão funcionar como um conceito dessa natureza que ela é anterior e exterior ao simbólico. Daí, novamente, a referência do mal-estar na civilização. No mal-estar da civilização, a pulsão ela é tida como essa parte da natureza humana difícil de ser domada pela cultura. E, novamente, o Lacan ele repele completamente essa ideia de uma pulsão como anterior e exterior ao universo simbólico. Para o Lacan, a pulsão ela é toda estruturada como significante. Então, essa ideia de uma natureza institucional ou de uma energia institucional ligada à pulsão é novamente como um saber repelido por Lacan. Outro ponto dessa crítica do Lacan ao conceito de pulsão freudiana, ligado a essa ideia de natureza, de apoiado e desviado da função instintual, é quando Lacan critica a ideia de pulsão freudiana por Freud ligar a pulsão a uma ideia de energia. A pulsão seria uma energia. Primeiro que é uma ideia um tanto vaga, e segundo porque é uma ideia que o Freud vai ligar muito aos ideais de ciências naturais que ele tinha. Então, o Freud, muito afetado por uma forma de entender o mundo a partir de uma valorização das ciências naturais, ele vai pensar o próprio conceito de pulsão dele mesmo como um conceito tampão. Enquanto que a física e a química não evoluíssem o bastante para conseguir substituir esse conceito de pulsão, o conceito de pulsão serviria nessa espécie de tampão até esse desenvolvimento das ciências naturais. Lacan critica muito essa vertente das ciências naturais no Freud. Lacan leva muito a teoria psicanalítica para o campo da linguagem, e uma das partes dessa crítica é a crítica à própria ideia da pulsão funcionando como uma energia. O Freud ele pega desses ideais naturalistas, essa referência a uma energética pulsional, a uma dinâmica pulsional, se apoiando em ideias em conceitos como da termodinâmica. E o Lacan vai jogar novamente tudo isso fora. Pulsão não é energia para Lacan. O que novamente pode ser meio esquisito quando você começa a estudar Lacan, porque a gente lê os conceitos de Lacan parecidos com o do Freud, como se houvesse certa continuidade. Mas muitas vezes há uma descontinuidade radical no sentido do conceito, apesar da manutenção do mesmo nome. Então Lacan joga fora essa coisa de jovem místico, de energia para cá, energia para lá, e parte dessa faxina conceitual que Lacan aplica sobre essa ideia de energia também vai afetar o sentido dos movimentos da pulsão. Para o Freud, se a pulsão é uma energia, tal qual uma seta, ela podia ir para fora ou para dentro novamente, voltar contra o próprio sujeito. Isso é o problema da teoria do Freud, porque se a pulsão é uma energia que ou vai para fora ou volta para dentro, isso acaba fazendo com que o Freud, no mal-estar da cultura, ele caia em algo que parece uma apologia ao autoritarismo ou até uma apologia à violência. Afinal de contas, essa tal dessa pulsão, ela seria uma energia um tanto destrutiva para a vida harmônica social, então ela deveria ser domada pela cultura, inclusive de formas autoritárias. E também, se a pulsão, como a pulsão agressiva, ela tem que ir para fora ou para dentro, o Freud ele vai associar muito conflitos da vida neurótica a certos retornos da agressividade para dentro. O que é meio confuso, porque parece que então que fica uma apologia à violência. Se o retorno da agressividade para dentro faz mal, talvez seria mais útil agredir o coleguinha. Parece que fica essa estranheza na teoria do Freud no mal-estar da cultura. Outra saída seria a sublimação, mas se essa saída não consegue se construir, parece que para o Freud seria mais útil a violência para fora do que para dentro. Pelo menos enquanto essa violência para dentro causaria uma série de conflitos neuróticos. Seguindo nessa faxina conceitual que Lacan vai aplicar, ele também critica na obra do Freud a ideia de que a pulsão ela respeitaria ou seguiria fases de desenvolvimento. Fases de desenvolvimento que o Freud relaciona
ao desenvolvimento instintual do humano, ao desenvolvimento psicossocial do ser humano na primeira infância. Para o Lacan, a partir de seu viés estruturalista, ele rompe com essa ideia de desenvolvimento. E ao romper com essa ideia de desenvolvimento, Lacan ele relega essa ideia de que haveria fases de desenvolvimento da libido, como oral, anal, fálica, e nesse sentido ele passa a criticar muito a reificação que o Freud também vai fazer das ligações dessas fases de desenvolvimento com o que o Freud começa a pensar como construção de caráter a partir dessas fases de desenvolvimento. Um viés estruturalista rompe completamente com essa ideia de fases de desenvolvimento pulsional, especialmente porque passa a entender a linguagem não como uma aquisição, mas como uma ruptura radical que transforma o campo do humano completamente em relação àquilo que seria o natural. Então não há um desenvolvimento do ser humano desde a primeira infância, onde ele vai de um lugar natural, tipo de um bichinho bebê, até um desenvolvimento social, com o desenvolvimento da sua vida, da sua infância. Para o Lacan, a linguagem ela produz uma transformação radical no ser humano que está desde os primórdios da humanidade, desde que o humano é humano. A linguagem já produziu uma transformação radical que faz com que essa suposta natureza humana tenha se perdido. Uma outra crítica que o Lacan também faz sobre a pulsão humana transformada num saber por Freud é como Freud vai tornando a teoria da pulsão dele em uma espécie de maniqueísmo, de bem versus mal. E isso acontece especialmente a partir do surgimento do conceito de pulsão de morte freudiano. Com o conceito de pulsão de morte freudiano, parece que a coisa fica uma luta entre o amor, ou as pulsões sexuais, e a agressividade, ou as pulsões de morte. E nesse sentido, essas pulsões de morte seriam destrutivas. Parece então que o Freud está sendo meio que afetado por um discurso cristão que está funcionando na cabeça dele e que ele vai misturando a própria teoria pulsional. E Lacan, novamente, é muito enfático nessa crítica de arrancar esses saberes construídos da obra do Freud. Mas caraca, se Lacan arranca progressivamente todos os saberes que o Freud ao longo do tempo foi construindo e generalizando sobre o que seria a pulsão, o que resta do conceito? E é especialmente isso que Lacan vai chamar de verdade. A única coisa que resta ao conceito de pulsão é um conceito bastante aberto. O que resta no conceito de pulsão é a estrutura do significante. Pulsão é estrutura do significante, é lógica do significante. Nesse sentido, Lacan vai analisar como, em análise, se produziria uma análise estrutural do significante a partir do sofrimento ou do sintoma relatado pelo sujeito, para entender, nessa análise estrutural, essas coordenadas significantes que produziriam um sintoma. Daí o Lacan dizer que o sintoma é uma montagem, ou a pulsão é uma montagem. Montagem faz uma referência muito clara à ideia de estrutura. Daí também Lacan propor que o tratamento psicanalítico visaria uma desmontagem dessa estrutura que está em jogo, essa estrutura que sustenta certo tipo de sofrimento. Essa sustentação estrutural de um sofrimento é, para o Lacan, completamente linguística, e se entenderia como completamente linguística. O outro ponto que o Lacan vai propor, então, para a teoria da pulsão, nesse mesmo viés estruturalista, é que a pulsão é a relação do sujeito com a demanda do outro. Vamos entender, então, a pulsão como uma série de atravessamentos discursivos que uma pessoa vai recebendo na vida, que leva que ela assuma na vida posições. Posições, às vezes, que podem ser contraditórias, que podem ser dolorosas. Mas essa pessoa, ela está, ao receber esses atravessamentos discursivos, que o Lacan também vai chamando como demanda do outro, essa pessoa ela está numa posição simbólica que faz com que ela se coloque no mundo, na vida, nas relações de determinada maneira, mesmo que isso cause sofrimento para ela. E por fim, num diálogo um tanto mais complicado, Lacan vai dizer que a pulsão ela funcionaria como algo que faz com que o sujeito ele fique na posição que o Lacan vai dizer de assujeitamento. E ele usa um termo grego da filosofia do Aristóteles para comentar isso, hipokeimenon, seja lá como se diz.
A partir dessa ideia, o Lacan está dizendo que não é algo do sujeito, mesmo que seja ou isso, que seja inconsciente, mas não há uma intencionalidade do sujeito como agente da pulsão. Mas o sujeito ele é passivo dessa organização da pulsão. Então, o sujeito ele é pego num modo de funcionamento da linguagem que determina a posição que ele consegue ocupar. E ele não tem consciência disso. Então, percebam que o Lacan ele tira completamente a ideia de uma agência subjetiva da pulsão. A pulsão é um funcionamento, é um aparelho, é uma organização simbólica, discursiva, que acomete o sujeito, que produz uma determinada posição nele. Então, daí o Lacan transformar o termo sujeito numa espécie de sujeição, de assujeitamento, por esse discurso.